Olá, sejam bem-vindos ao Tank. Para quem não me conhece, meu nome é Elcio. Eu sou um dos membros fundadores e, no entanto, um dos membros mais jovens do Tank. Na medida em que seja necessário uma produção constante de conteúdo, eu resolvi me propor a fazer uma reflexão do estado atual do nosso país, na medida em que as análises que são feitas e que são colocadas num contexto de mídia tradicional e pelos pensadores que são os símbolos de excelência num contexto de visão de país, me soam muito inadequados em geral. Eu vejo uma discussão muito superficial de problemas, de soluções, e nessa medida me parece que a gente vive um teatro que vem se prolongando já. Talvez nós possamos dizer que desde a queda do Império Brasileiro. Então, a minha proposta aqui é colocar algumas análises de contextualização e expor algumas especulações que eu venho fazendo a partir dessas análises e gerar algum tipo de debate que seja um pouco mais produtivo do que o que acontece em geral nas instituições, na política, na mídia. E quem sabe a gente possa começar a gerar um consenso que seja um pouco mais benéfico para a população em geral, para o povo em geral. A mim me soa que existe uma paixão exacerbada por teses que hoje são estabelecidas tanto como modelo de Estado, modelo de justiça, modelo de sociedade e tudo tão descolado da realidade, do cotidiano das pessoas, que eu sinto muita dificuldade em conseguir aceitar qualquer, ou a maioria, pelo menos, desses aspectos que estão no consciente, talvez inconsciente, coletivo. A ideia desse vídeo não é ser uma pílula, né? Não é ser um conteúdo curto, então eu peço desculpa às pessoas que esperam mensagens pasteurizadas que sejam fáceis de digerir. Eu não tenho nenhuma pretensão de fazer qualquer tipo de coisa que seja fácil de digerir, até porque o momento ele exige reflexões profundas. E eu também não quero parecer uma pessoa muito absoluta em questão das coisas que eu vou falar, até porque na medida da minha juventude não poderia dizer que eu tenho tanto conhecimento já acumulado sobre as coisas, mas talvez a partir dessas impressões que eu gostaria de estabelecer, a gente possa evoluir juntos, possa construir um arcabouço de conhecimento que
não só eu, mas isso como uma mensagem com a esperança de trazer pessoas que talvez se sintam impactadas pelo que eu pretendo dizer, ou que já também em estágios ou mais iniciais ou muito mais avançados que o meu, possam se interessar em discutir, tanto comigo quanto com as outras pessoas envolvidas no tanque, sobre esses assuntos. Dito isso, eu acho que vale a gente fazer uma contextualização da formação do Estado brasileiro tal qual ele é. A ideia não é ser um túnel do tempo e entrar em muitos detalhes da história, é mais fazer um apanhado geral com algumas reflexões relevantes tanto da formação das elites aqui no Brasil. Eu acho que é um ponto extremamente necessário de a gente avaliar, e que, se a gente analisar na história, isso sempre foi um trabalho relevante e que a gente não vê sendo feito no nosso contexto. E a partir dessa análise de como se formaram as primeiras elites, como na evolução da história da nação brasileira, desde um Estado meramente colonial para um Estado, digamos, protagonista da sua própria história, como essas transformações geraram o que nós somos hoje, de uma maneira muito mais presente do que talvez as pessoas percebam. Então, se a gente analisar a história do Brasil num contexto da formação colonial, nós vamos ver que determinados grupos em determinadas regiões, nomeadamente no Nordeste, se formaram num contexto de uma produção econômica focada na atividade de agricultura e escravagista. E muito bem assim, essa sociedade se desenvolveu a serviço dos interesses da coroa e assim foi se estabelecendo. Pois bem, no contexto do primeiro rearranjo histórico dessas elites, a gente poderia colocar como o surgimento de outras regiões de interesse econômico, de exploração econômica, como diminuidores do poder dessas elites, que desde então vem compondo o instamento burocrático brasileiro. E aqui a gente pode colocar a produção, a extração aurífera, né, minérios em geral, né, da região das Minas Gerais. E essa é a primeira, digamos, essa é uma primeira perda de relevância dessas elites nordestinas no contexto econômico, porque a atividade praticada por eles em si perdeu uma relevância de protagonismo, ou, digamos, apenas perdeu o protagonismo no contexto do interesse
colonial e, assim, nesse primeiro momento eles perdem poder, mas eles não deixam de ser o principal elemento, componente do instamento burocrático. Muito bem. Na medida em que a coroa portuguesa se vê na necessidade de vir para o Brasil como uma medida de proteção contra as invasões napoleônicas, você tem um rearranjo político do instamento burocrático, que esse sim tem um impacto muito relevante no contexto das oligarquias coloniais nordestinas. Então, isso já gera uma instabilidade política muito grande no país. Em si, colônia e agora parte do Reino Unido de Portugal. Nós vemos uma divisão entre os homens bons, que seriam as velhas oligarquias coloniais, e os homens de grosso trato, que são os portugueses que vêm junto com a corte da coroa se instalar no Rio de Janeiro. Em si, a gente poderia pensar que o fato da coroa não ter se instalado em Salvador e ter se instalado numa região mais distante do polo oligárquico nordestino, já em si por eles também poderia ser interpretada como uma afronta, né? Uma manutenção de uma distância, digamos, saudável dessas oligarquias e desse instamento burocrático. Pois bem, na evolução da história, vendo o surgimento de novas elites, novos grupos de interesse junto à coroa que eventualmente se torna o Império Brasileiro, talvez um erro de cálculo que tenha sido feito no contexto da família imperial ou dos imperadores tenha sido uma desconsideração de que a formação de todo o instamento burocrático brasileiro parte, em sua esmagadora maioria, das oligarquias coloniais que tinham se estabelecido no Nordeste. A partir disso, dada a evolução do mundo e conforme as coisas vão se transformando, e o Brasil parecendo um polo de maior interesse de exploração econômica, não só por conta da coroa portuguesa e dessa forma uma tentativa de manutenção de boas relações com o que a nação brasileira viria a se tornar, formando um império por si só, e também de outras potências estrangeiras que viram esse mesmo potencial econômico gigantesco aqui. Eis que no arranjo de forças internas e externas a gente consegue visualizar que o distanciamento do Império em relação a essas oligarquias foi o que efetivou a queda do mesmo, na medida em que todo o instamento burocrático, ou a esmagadora maioria do instamento burocrático, era composta por essas velhas oligarquias. Então vamos entrar agora no que seria o instamento burocrático. É literalmente toda a atividade exercida pelo Estado. Então vai desde a polícia até o
fiscal, qualquer que seja o nome dele ao longo da história, ao organizador executivo, então a gente pode colocar qualquer cargo, desde o oficial de um determinado órgão público que organiza uma determinada atividade econômica, até o efetivo executor político, seja na função de governador de província, seja na função de prefeito, etc. E quaisquer que sejam os nomes deles ao longo da história. É uma questão só de qual que é o membro de organização. Todo o corpo da magistratura, então efetivamente quem exerce o poder, a interpretação das leis e a execução das leis, num sentido policial e de autoridade. Então, essas são as pessoas que compunham a burocracia do Estado brasileiro, quer seja no momento do Império. E aqui eu estou deixando de citar N situações, N momentos da história, N questões de revolta, porque a proposta aqui não é fazer uma análise profunda, nesse exato momento, pelo menos, não é fazer essa análise profunda dessa situação histórica. Isso é um trabalho que vem sendo desenvolvido por mim e por outras pessoas comigo, seja numa situação de análise ou de mentoria, e que é um trabalho que vai demandar algum tempo para que ele se concretize num contexto do mapeamento dessa estrutura do estamento burocrático, tal qual ela se projeta no tempo e espaço. Então, aqui é mais uma questão de pontuação do contexto para a gente ter, eventualmente, um ponto comum, ou se vocês tiverem algum tipo de observação para fazer nessa análise, obviamente é muito bem-vinda. E dessa maneira a gente vê que numa instabilidade não só num contexto político próprio interno brasileiro, mas num palco de disputa das grandes monarquias mundiais, principalmente as europeias. Eis que, depois da queda da monarquia francesa, nós vemos uma influência muito grande por parte de um grupo monárquico que não só é composto pelo Império Britânico, a grande potência à época, mas em si as outras monarquias que também são, bem ou mal, familiares dessa mesma, como herdeiras da Rainha Vitória. E aqui eu menciono como um fato histórico e não é uma teoria da conspiração. Isso é um fato que é só uma questão de análise, não é uma questão de especulação. Tudo é documentado. Você vê que o Império Brasileiro, como efetivamente a segunda potência monárquica, nesse contexto do final do século XIX, começo do século XX, é o segundo alvo que tem a possibilidade de ameaçar a, digamos, supremacia. Não é só uma questão de superioridade, é uma supremacia imperial britânica. E nesse sentido, dado também toda a injúria produzida por uma questão de evolução dos acontecimentos no contexto do Império Brasileiro, e
por uma falta de experiência, por ser uma nação muito jovem, se a gente parar para pensar, comparativamente, a evolução do Império Britânico, ela se dá desde o século XI. Então a gente está falando aí de um momento no qual uma nação imperialista com quase 1000 anos de formação da coesão de Estado dela, se vê numa disputa com uma nação, um império extremamente jovem, se a gente comparar ambos. Extremamente jovem e inexperiente. A gente está falando do Império Britânico como uma nação que tem uma composição de povos extremamente bélicos, extremamente conflituosos, de muita experiência em interferência em outras nações, tal qual a herança viking, né? Tanto dos Danes, dos dinamarcos, eu não sei como seria em português, quanto dos povos da Noruega, quanto dos povos da Suécia. Enfim, toda essa composição viking que tinha uma capacidade de atingir territórios muito longínquos em relação ao deles próprios, né? Para buscar as necessidades deles por uma via bélica e não por uma via comercial, tal qual foi a expansão de navegação portuguesa, né? Obviamente tem o seu elemento bélico, mas mais num contexto mais num contexto mercantilista, né? Estabelecimento de postos de comércio para conseguir os insumos necessários, como foi a expansão na direção da Índia até Macau e o Japão. Aqui vale até mencionar que a primeira nação estrangeira a chegar no Japão em 1500 e algo do tipo, foi a nação portuguesa, né? Inclusive eles levaram a arma de fogo, a primeira arma de fogo a ser utilizada no Japão. Então, dado esses contextos muito diferentes e dada a formação de nação que o Império Britânico tem muito mais profunda, numa visão temporal, a gente consegue entender como que um imperador jovem de uma nação também jovem não necessariamente conseguiu se sustentar naquele momento contra forças muito mais poderosas do que ele nas capacidades dele fosse possível sem que existisse uma coesão interna muito grande ou boa, né? Nessa medida e na medida em que você tem uma oligarquia colonial muito injuriada, você tem um império recém-formado muito frágil. Eis que a gente tem um movimento de golpe para a Constituição da República Brasileira, né? Na medida em que isso seja uma composição tanto de injúrias internas quanto de interesses externos, eu acho que não vai caber agora, nesse exato momento, a gente analisar esse aspecto, porque a minha intenção é que a gente chegue num ponto mais dado a nossa realidade, e isso consumiria muito tempo.
É... Então a gente chega no momento efetivo da criação da República Brasileira e ao que se propõe essa República. Fica aqui talvez o meu grande questionamento que vai pautar todo o trabalho que eu venho desenvolvendo e que eu venho me perguntando para que a gente consiga encontrar alguma solução efetiva em relação ao que a gente vem passando. Ao que se propôs essa república? Ela se propôs meramente a derrubar um império recém-formado e, numa análise retrospectiva, foi um mero rearranjo do polo de elite do Brasil. Ponto. Desde então não existe uma visão de nação, não existe uma visão de Estado. Existe um estamento burocrático composto por elites que são, até hoje, herdeiras das elites coloniais, e eu pretendo trazer algumas análises aqui no contexto do canal em relação a como essas elites da República Velha, ao tempo da proclamação, se projetaram no tempo e espaço e estão presentes até hoje. A gente vê que não existe uma visão de nação. A gente simplesmente emergiu num caos completo. E esse caos completo, ele teve alguns hiatos que a gente pode considerar que foram os momentos do Estado Novo e do regime militar. Eu não pretendo aqui entrar em questão de disputa ideológica, se é regime militar ou ditadura. Eu vou chamar de regime militar da mesma forma que alguém de esquerda chama o regime venezuelano de ditadura ou de regime do Maduro. Então, assim, eu peço que vocês não se prendam à questão de qual termo eu estou usando. Mas, em si, esses dois momentos históricos, eles me parecem, em algum aspecto, uma tentativa de ruptura com a República Velha. A República Velha no contexto das elites políticas que derrubaram o Império. E esses movimentos, eles vêm se prolongando, eles vêm se repetindo na história. Eu diria que eles são muito próximos como intenção, mas por um desconhecimento de fato do que compõe o instamento burocrático brasileiro, eles nunca tiveram uma chance de efetivamente fazer uma mudança. E enquanto a gente não tiver uma análise e um estudo profundo sobre o que compõe as elites brasileiras e o que compõe o instamento burocrático brasileiro, a gente vai continuar nesse círculo vicioso de tentativa de ruptura mal pensada, mal planejada, mal executada e que mantém, apesar de romper com uma ordem legal e em alguns aspectos com a ordem burocrática passada, ela continua à mercê daqueles que são os descendentes desse sistema oligárquico, sem nenhum projeto de nação, sem nenhum interesse em construção de projeto de nação, sem nenhum interesse em desenvolvimento do país.
Então, o que eu poderia dizer para vocês é que aos que almejam algum tipo de intervenção militar, podemos dizer, eu sei que muitas pessoas vão me criticar por isso, porque existem pessoas que acreditam que isso é uma saída. Vai ser uma repetição da história, porque ninguém está preparado para efetivamente romper com o sistema oligárquico político brasileiro. Ou pelo menos ninguém que esteja, ou ninguém que seja consciencioso disso, se colocou à disposição para exercer esse papel. Então, assim, eu já estou colocando aqui o que será basicamente a especulação maior do meu trabalho e do trabalho do Tanque num contexto de proposição de uma nova realidade aqui para o país. E eu queria entrar só em 3 aspectos antes de acabar esse vídeo, que eu pontuei aqui, que são o aspecto político, o aspecto econômico e o aspecto jurídico. Eles vão se entrelaçar em muitos aspectos, então eu peço até desculpas se parecer que eu estou indo e voltando entre eles. Então, assim, talvez a gente deva começar pelo aspecto político. Na medida em que isso é o que rege a atenção das pessoas, inclusive hoje, né? A gente, nessa sociedade espetacularizada, em questão da mídia preocupada em prender os nossos olhos na TV, isso é o que mais se demonstra presente na nossa vida. Como é a composição política hoje no Brasil? Qual é o nível de representatividade efetiva que a gente tem? O quanto isso corresponde à real formação de povo pela região ou pelas regiões? E o quanto isso atende, na verdade, a uma região específica, que é a região dessas oligarquias antigas que se estabeleceram como as ruptoras do Império e do nascimento da República. Eu estava vendo aqui uma análise do Luiz Felipe Orleans de Bragança, na qual ele analisa como a composição do Congresso na Câmara e no Senado são feitas, e a constatação de que as regiões desses rincões do Brasil, que são os rincões injuriados à época do Império, que seriam o Norte e o Nordeste, ela é feita da seguinte maneira. Nós temos 40 e... Posso estar trocando os percentuais, tá? E eventualmente eu volto e corrijo isso. Mas 43% do Congresso Nacional, ou 46% do Congresso Nacional, tem a representatividade das regiões Norte e Nordeste, e 43% ou 46% dessas mesmas regiões no Senado. Se a gente analisar qual efetivamente é a quantidade de pessoas que estão nessas regiões, existe um descompasso gigantesco em relação à representatividade das regiões mais populosas do país. Isso se explica muito
E isso, pelo menos, isso pode ser explicado justamente pelas raízes de instamento burocrático que essas regiões têm e a necessidade que, dado que essas oligarquias políticas regionais não tendo uma visão de nação, ou nunca se propondo a ter uma visão de nação, simplesmente produziram um clientelismo com base no serviço público da sua máquina eleitoral, ou seja, a principal produção que essas regiões têm é o serviço público. Mas o serviço público não produz nada. Ele consome, ele não produz. Então, se a gente analisar nesse mesmo aspecto, nessa mesma análise dele, na medida em que entre 50% e 70% das pessoas nessas regiões sejam funcionários públicos, se explica muito esse descompasso de poder que existe no Congresso Nacional, na medida em que esses agentes eles atuam com o objetivo de servir as intenções burocráticas dessas elites, servindo o serviço público conforme ele necessite de dinheiro, recursos, porque ele não produz, ele consome. Existe um reflexo dessas oligarquias, não só do Nordeste, assim, para não parecer, mas como eles controlam tudo. Existe uma reflexão, existe um reflexo dessas oligarquias em outras regiões do país. Se você pegar as intervenções feitas pelo governo no Sul, ao tempo das revoltas que lá existiram, o primeiro interventor no Rio Grande do Sul foi um pernambucano. Então, você consegue ver que a transposição dessas oligarquias, e esse interventor ele foi lá colocado num contexto de apaziguar as revoltas. Então ele era um negociador, ele não era um interventor, ele não era um impositor, ele não estava lá para exercer a força, ele estava lá para exercer a barganha. Então, isso que a mim me parece que existe uma composição justamente de velhas oligarquias nordestinas e oligarquias recém-formadas rio-grandenses e sulistas, em alguma medida, para estabelecer algum tipo de status quo em como esse projeto que foi denominado Velha República poderia se manter e se prolongar no tempo e espaço. Eis que a gente vive esse acordo até hoje. A gente vive essa situação no presente e a muitos seria impressionante o quanto dos representantes e das principais elites políticas atuais são herdeiros diretos dessas mesmas pessoas que estabeleceram o que eu especulo ser esse acordo de status quo. O quanto disso existe uma interferência externa, eu não sei. Eu não sei dizer, não é algo que eu consegui identificar na medida do possível. As relações concretas, mas isso vai ser objeto de estudo também. E eis que a gente chega aqui num momento curioso que é a Constituinte.
de 88, que estabelece justamente a República Brasileira tal qual ela é e tal qual você conhece, tal qual eu conheço, e que regula as nossas vidas. Algumas coisas me incomodaram muito num contexto da minha educação, eu tendo estudado direito e as leis serem a minha formação de ofício. E muito sempre me incomodou em tentar entender como que uma Constituição que tem um determinado renome como uma Constituição que preserva ou traz os direitos do cidadão, pode ser uma Constituição que como que ela é isso, na medida em que, ao mesmo tempo, o que ela se propõe é uma hiperregulação de cada aspecto da nossa vida. Então, vocês vejam, a manifestação dessa vontade de dar poderes para o cidadão, na verdade é uma criação de poderes constantes de regulação de cada aspecto da nossa vida. A Constituição ela tem 200 e tralalá artigos, tantas vezes reformada, e na medida em que ela se propôs a ser um documento hiperregulatório, ela ao mesmo tempo não regula absolutamente nada no exato momento em que ela passa a existir. Ela simplesmente se propõe a estabelecer que do presente ao futuro pessoas poderão regular cada um dos aspectos que estão estabelecidos nessa lei, mas não estão estabelecidos nessa lei. Mas é uma premissa estabelecida que a Constituição e os burocratas regularão todos esses aspectos. E que tipo de Constituição que se propõe a regular cada aspecto da nossa vida pode ser chamada de Constituição cidadã? Isso sempre me incomodou muito. Então eis que eu comecei a tentar entender um pouco melhor a história de como essa Constituição se deu. E ao que me parece, e ao que eu especulo, é que, dos fatos, a nossa Constituinte não era uma Constituinte originária. Ela não foi eleita como uma Constituinte originária. Ela se transformou numa Constituinte originária no momento no qual os militares que haviam se proposto, sei lá se eles haviam se proposto efetivamente, ou quantos deles haviam se proposto efetivamente a romper com o sistema oligárquico, simplesmente entregaram na mão daqueles que compõem constantemente um estamento burocrático e largaram mão, pelo menos aqueles que se propunham a romper com o estamento burocrático, largaram mão da proposta que eles haviam iniciado e entregaram o país e o povo na mão desses burocratas para que eles fizessem o pior que eles pudessem. Para a gente, no caso, o melhor para eles. Eis que então eu começo a ver, dentro dessa especulação e analisando os documentos históricos, e aí eu não vou entrar necessariamente nesses aspectos agora, mas eu vou mencionar que é um arcabouço documental que tem por base tanto documentos históricos quanto
quanto literários, na medida em que personagens específicas marcaram, inclusive, literaturas regionais com seus próprios nomes, e transcrições dos principais envolvidos nesse momento específico da Constituinte de 88. Então, assim, se a gente quer analisar qual é a realidade fática, se vocês soubessem que existem os relatos específicos dos principais envolvidos nesse momento, em entrevistas e transcrições das gravações dessas entrevistas, quando eu descobri essas coisas eu fiquei abismado, eu fiquei assustadíssimo em relação a algumas questões que, cruzando essas entrevistas, me saltaram aos olhos, porque são entrevistas que vêm sendo feitas desde o final dos anos 70 até o ano passado. Então é muito curioso analisar como as pessoas analisaram o papel delas naquele momento, ao longo de, não os de 78, os de 78 são mais as pessoas que entregaram o Estado na mão dessas oligarquias e falaram: esse problema não é meu mais, a gente não vai conseguir nada, toma aí, façam, do your worst. Basicamente foi isso que aconteceu. E a partir disso, ao longo dos últimos 20 anos, vendo essas entrevistas e cruzando essas entrevistas dessas personagens envolvidas nesse momento, o quão revelador é entender o que efetivamente essa Constituinte se propôs a fazer. Foi um golpe dentro do golpe. Esse é o fato. Isso é um fato. Tá? Se você, na sua inocência, acredita que a Constituição ela foi um documento feito para a população brasileira, eu peço que você faça uma reflexão profunda do que você acha da vida, do mundo e da nossa realidade, porque você não poderia estar mais distante do que nós vivemos hoje. Não só um Congresso eleito se converteu em Constituinte, como existiu um acordo com aqueles que deveriam ser os magistrados principais desse momento e que deveriam ter entendido que aquela situação não poderia ser produzida, porque ela é tão ofensiva para o bom senso, para o senso comum, ela é tão ofensiva que só uma pessoa intimamente envolvida com aquela situação poderia permitir que aquilo acontecesse. E aqui eu estou falando dos dois presidentes do STF ao longo desse processo, quais sejam Moreira Alves e o Luiz Rafael Maia. Essas deveriam ter sido as pessoas que deveriam ter puxado o freio e falado algo e exposto para a população brasileira, mas não fizeram. E são duas personagens muito desconhecidas, inclusive no contexto da Academia do Direito. Eu não sei, talvez se algum de vocês tenha algum profundo conhecimento da faculdade disso. Eu não tive. Aliás, o Luiz Rafael Maia era um personagem completamente desconhecido ao longo do meu curso. Inclusive, perguntando para outros advogados também, pouquíssimos tinham alguma noção desse nome. Se conheciam o nome. A história, então, salta aos olhos, porque ele é o típico representante do instamento burocrático da velha oligarquia.
Então ele era o chancelador da transformação desse sistema. Não só isso. Eu não vou nem entrar na questão dos militares. Eu posso mencionar alguns nomes, como o general Leônidas, general Golbery, o Geisel, que são personagens que, se não pela ignorância, por uma ignorância completa, eles são diretamente responsáveis para essa transição, tal qual ela foi produzida, tá? E não uma transição, essa transição. No campo dos personagens na Câmara dos Deputados, a gente tem o Fernando Henrique Cardoso como um dos principais organizadores da Constituinte. A gente tem o Ulisses Guimarães, que ainda não me é muito claro qual é o efetivo papel dele nesse processo. Num contexto de envolvimento desses acordos, ainda não me é muito claro. Temos Nelson Jobim, o primeiro enxertor de jabutis, numa constituinte, sem que isso tivesse sido avaliado por esse Congresso usurpador. E todos os documentos que eu já tenho salvo de maneira redundante. Então não existe necessariamente uma preocupação em revelar essas situações. A não ser que isso tenha algum tipo de risco de um ponto de vista da minha integridade física, o qual eu acho difícil. Espero que seja. Mas eis esse momento em que a gente vive. Talvez eu peço até desculpa se me pareceu um pouco solta essa análise desse momento. Eu só queria pontuar essas questões para entrar justamente em quais são os problemas, ou pelo menos explicar melhor os problemas políticos, né? Dado que a gente estava falando sobre a questão da representatividade do Congresso. E não fosse mencionada a questão de como se forma o texto máximo, a Carta Magna, que rege toda a composição política, jurídica e econômica brasileira, talvez a gente perdesse alguma coisa. Dada essa análise e de como a gente tem esse status quo político produzido e a falta total de projeto de nação dessas elites que se mantêm nesse status quo, a gente vê surgir, talvez podemos especular que a gente vê surgir uma maior imposição de interesses externos, em como a atividade econômica é explorada no Brasil. E aqui a gente tem que pontuar o papel fundamental do Fernando Henrique Cardoso nesse contexto, porque o rearranjo da política econômica que foi produzido por ele, se a gente analisar efetivamente, não é nada mais, nada menos do que uma transferência de monopólio público para o monopólio privado. Aí a gente pode entrar numa discussão, mas o privado faz melhor do que o público. Mas que tipo de privado a gente está falando? Porque qualquer monopolista, dado que ele tem uma reserva de mercado, ele vai explorar o bel prazer daquele mercado. E ele vai desenvolver na medida do interesse dele, e não
do interesse comum. Então, essa hiperregulação criou bolhas, reservas de mercado próprias, que talvez sejam um dos principais problemas econômicos brasileiros. Aqui eu não quero entrar numa questão libertária, assim, não é, acho que a intenção aqui não é essa, mas na medida em que a gente analise que o excesso de regulação estrangula demasiadamente a economia brasileira, me deixa muito irritado a forma com a qual o nosso atual ministro da Economia vem conduzindo esses assuntos. Ora, a intenção dele é simplesmente reproduzir uma política econômica de desestatização à la Fernando Henrique? É isso que a gente precisa? A gente não viu o que efetivamente aconteceu? Beleza, os monopólios foram vendidos. Me falem uma coisa. Alguém viu as ferrovias se desenvolverem? Ou elas serem mais sucateadas? Alguém viu uma efetiva transformação do setor de telecomunicações, se não agora o que a gente está vendo num contexto de controle social, porque o serviço é um serviço péssimo. São os campeões de reclamação. Campeões de reclamação. Quando a premissa básica é que eles permitiriam a melhora do serviço. Nós vamos dizer, mas a questão das telecomunicações era uma questão totalmente de elite. Na medida em que as telecomunicações se transformaram numa ferramenta extremamente poderosa de controle social, é uma questão de interesse. Questões de exploração logística, para mim, eu acho que talvez sejam as mais relevantes. A gente viu uma destruição de toda a capacidade logística brasileira que não fosse pelo modal rodoviário, que é o mais caro de todos. Então, assim, é sempre válido falar que em condições gerais, eu não vou falar aqui em todos os casos, mas em geral, o transporte ferroviário é 15 vezes mais barato que o ferroviário, 15 vezes mais barato que o rodoviário, e o hidroviário é 65 vezes mais barato que o rodoviário. Alguém aí já viu navegação interior no Brasil? Quantos de vocês conhecem? As empresas foram destruídas nesse processo dos últimos 35 anos. E aí? Essas pessoas sabem o que elas estão fazendo? Em certa medida eu acho que elas sabem. Em certa medida eu acho que elas não têm a menor ideia do que elas estão fazendo. Na medida dos interesses próximos elas têm total ideia, e na medida das consequências futuras de médio e longo prazo elas não fazem a menor ideia do que elas estão fazendo. Não existe nenhum amor pela nação, ou pelo menos pelo povo brasileiro. Não existe nenhuma preocupação efetiva em permitir que a gente se desenvolva e aflore como uma nação capaz de lidar com os próprios problemas. E aqui a gente vive esse ciclo vicioso centenário. E as pessoas elas se mantêm discutindo platitudes, elas se mantêm discutindo o raso, o fulano versus ciclano. Esse não é o problema. Esse é o teatro. Então,
Acho que eu fiz algumas digressões aqui, eu peço desculpas se pareceu. Em alguns aspectos, essas análises elas estão descoladas. Eu queria colocar esses pontos, tantos pontos, para que a gente possa talvez desenvolver de uma maneira mais organizada esses assuntos, na medida do possível. E peço desculpas pelo tamanho da mensagem e eu espero comentários de vocês sobre esses assuntos, que vocês possam contribuir para essa iniciativa que a gente se propõe e talvez a gente consiga, num debate da realidade, construir alguns projetos de nação que não estão presentes no debate público, não estão presentes na gestão do país, não estão presentes no Congresso Nacional, não estão presentes nos magistrados. Eu vejo só pessoas apaixonadas pelas próprias ideias e extremamente vaidosas a todo tempo, não querendo uma glória, mas querendo ser uma celebridade. Mas celebridades não são nada, elas só são pessoas muito conhecidas. A mim, eu prefiro ser um desconhecido, mas que talvez consiga trazer algum tipo de glória e algum tipo de perspectiva para o nosso país. É isso. Obrigado quem teve paciência de escutar talvez um pensamento em alguns aspectos desconexo. A gente vai tentar melhorar ao longo do tempo, mas eu queria estar melhor preparado para poder fazer essa exposição, mas na medida em que o tempo passa, eu vejo que não existe espaço para preparação total e a gente vai estar tão preparado possível e nunca preparado para lidar com os problemas que a gente tem que resolver. Então, que nós comecemos esse debate quanto antes. Então, se inscrevam aqui, ativem os sininhos e mandem e-mail para a gente, comentem aqui o que vocês acham, o que mais vocês acham relevante dessas análises. Participem com a gente. Quem sabe a gente consegue fazer alguma coisa. Abraço.